ao canal Espirais de Luz. Esse canal, ele me dá a felicidade de eu ter um trabalho que eu gosto, que é vir aqui, dividir, compartilhar com vocês aquilo que eu posso estudar, aquilo que eu posso entender. E, claro, falar sobre espiritismo. É algo que eu amo. E hoje a gente tem que falar algo para poder, sei lá, eu acho que a gente precisa mostrar isso, o que é a Páscoa na visão espírita. A Páscoa, gente, não faz parte de nada no espiritismo. A Páscoa está ligada a judeus e cristãos, mas judeus e cristãos em relação à cultura dos judeus e em relação à cultura religiosa dos cristãos. Vamos entender isso porque é mais fácil entender primeiro esse processo. Vamos de historinha? Páscoa cristã tem sua origem na festa pascual judaica. Apesar de ter sofrido a influência da cultura pagã, né, dos povos germânicos, cristianizados, a influência visível vem através dos famosos ovos de chocolate e do coelhinho da Páscoa, que eu acho muito estranho, um coelho que leva o ovo da Páscoa. Tinha que ser uma galinha da Páscoa, mas tudo bem, vamos lá. A diferença dessa comemoração é que, para os judeus, a celebração é sobre a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né? Moisés abriu o mar e tudo, que era realizada próxima à época que marcava o início da primavera. Agora, a Páscoa cristã, ela só surge depois de Cristo, então ela relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A representa uma das principais bases da fé cristã nas mais diversas tradições religiosas que seguem a Bíblia assim religiosamente, tá? A tradição é católica, tá? Então ela, sem sombra de dúvidas, é a mais conhecida e nela a Páscoa marca o final da Quaresma, que são os 40 dias que retrata ou vamos falar assim, retrata aquela caminhada que Jesus fez no deserto, né? Que foram os 40 dias de Jesus ali. E o que que acontece? Ela tem sua última semana denominada como Semana Santa. 40 dias antes, e tem a Semana Santa. E tem a crucificação de Cristo. E tem a ressurreição de Cristo. E tem a quinta-feira, que é dolorida para Cristo. Cristo vai ser crucificado. Então, se a gente olha isso tudo, é uma ritualização para a dor de Cristo. Perdão que eu falei uma coisa. A quaresma, ela é os 40 dias antes da morte de Cristo. Perdão, não são os 40 dias do deserto. Os 40 dias antes da morte de Cristo, entre martírio, prisão, traição e tudo mais. Então, o que que acontece? Isso é católico. Isso aí é extremamente ao pé da letra na Bíblia. E aí nós temos ainda uma Sexta-feira da Paixão, que é um feriado nacional. Meu amor, vamos lá. Prestando tributo ao ato da crucificação e morte de Cristo. No domingo de Páscoa, 3 dias depois, a igreja celebra a sua ressurreição. Então, isso é igreja. Eu estou falando sobre catolicismo. E nós, espíritas? Como nós deveríamos celebrar a Páscoa, como todas as religiões? Ó, vamos começar definindo primeiro o que, que nós escolhemos seguir. A gente segue uma doutrina. A doutrina, segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, é um conjunto de princípios que se fundamenta no sistema religioso, político ou filosófico, num desses três. O nosso caso é religioso e filosófico. E ele acaba sendo político. Por quê? O Espiritismo se trata de uma doutrina que não possui rituais. Logo, a resposta para a nossa pergunta é não, nós não vamos comemorar ou celebrar como os católicos fazem. A Páscoa não é uma comemoração espírita, já que caracteriza uma festa ritualista da religião católica, assim como o Natal. Gente, mesmo que o nosso cotidiano seja influenciado pela celebração, apesar do Brasil ser um estado laico, sofrer a grande influência católica e movimentar a economia
com a compra de artigos e alimentos tradicionais para a festa pascalina, a Semana Santa, ela não modifica em nada as atividades espíritas, assim como nenhuma outra data católica inclusa no calendário. Olha, o fato da Páscoa não se resumir somente em ritos que estabelecem uma interseção entre a visão espírita e a de outras religiões, ela gera uma reflexão. Exatamente. E tem um problema aí. Ó, vamos lá, vamos entender. Primeiro que a Páscoa do chocolate do coelhinho é para as crianças. Isso é uma fábula, é uma história para crianças. Páscoa relacionada a chocolate e coelhinho. Páscoa relacionada à ressurreição de Jesus. Como espíritas, nós sabemos que Cristo não foi ressuscitado. Mas vamos entender por quê. Dentro desse ambiente todo, o único problema é que o momento de refletir gerado pela Páscoa fique confuso, ou mesmo possa se perder diante da fé cega ou da indução comercial dessa data. A mensagem de Cristo, ao se entregar à humanidade para ser executado, ela deve ser perpetuada como máxima para a evolução humana. E nós, como habitantes de um mundo de expiação, temos o dever de refletir os seus atos. Afinal, somente um espírito evoluído teria compaixão diante da tortura, difamação e humilhação pela qual foi submetido. É interessante demais essa parte. Quando a gente fala sobre o que Cristo passou, o que Cristo fez, né, pela humanidade, e você acha que Cristo foi para a cruz para salvar você. Não. Cristo não tem que fazer nada para te salvar. Quem tem que fazer é você. O ato exemplar de Jesus Cristo, ao dar a própria vida pelo amor a Deus, não está relacionado à remissão de todos os pecados do mundo da carne. Ele pode tirar? Pode. Ele tirou? Não. Porque a morte, o desencarne de Jesus, é fruto do pecado do homem. Da falta de confiança, do julgamento precipitado, da falta de compaixão e amor. É o pecado do homem. Quando ele crucificou Cristo, Jesus Cristo, a humanidade crucificou Jesus Cristo, ela assinou naquele momento o início do período de provas e expiações para o planeta Terra, de uma forma muito mais forte, a finalização para recomeçar e iniciar o processo de regeneração, que é o que a gente está vivendo agora. É impressionante, mas é sobre isso que a Páscoa se trata. É essa reflexão. O que Cristo fez para que todos nós entendêssemos que a palavra Páscoa gera muito mais. É uma mensagem. Entendeu? É uma mensagem. E a gente precisa entender isso. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa passagem. E para os judeus, representa essa libertação do seu povo dos egípcios, através da passagem pelo Mar Vermelho, guiados por Moisés, que foi guiado através de uma mensagem mediúnica. Moisés, médium. Para os cristãos é a comemoração da passagem do Cristo, do corpo para o espírito, e que foi definida como ressurreição. Mas, gente, essa passagem fortalece e afirma as máximas espíritas de que a vida não cessa com a morte do corpo físico e continua no planetário. Olha, nós espíritas, que tantas vezes nos perdemos em ilusões, nós acreditamos cegamente na assistência dos espíritos benfeitores e até almejamos suas orientações. Mas, na hora de agir, a gente faz isso com hipocrisia, fanatismo e, fiquem surpresos, nós somos supersticiosos. Muitos de nós se esquecem dos objetivos da doutrina espírita, que centraliza tudo
na melhora moral do homem. É por isso que dizemos que não existe Páscoa na doutrina espírita. Não mantemos a prática de cultos, rituais ou adoração de imagens, além do que a Páscoa é uma festa católica, culminância da chamada Semana Santa. Então nós devemos manter o respeito aos nossos irmãos católicos e de outras religiões cristãs que comemoram a morte e a ressurreição de Jesus. Na doutrina, sabemos que a morte é uma consequência do processo reencarnatório, que não tem nenhuma conotação especial, a não ser a volta para o mundo espiritual. E, portanto, não há necessidade de se relembrar sempre com tristeza a data. Olha, quando a gente fala, é muito importante eu falar sobre isso, o homem em si, ele tem uma essência que gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer. Presta atenção. O que ele quer relembrar? Que Cristo foi crucificado, a dor de Cristo na cruz, no Calvário, no monte do Calvário, a tristeza. Aí você só vê chororô. Ninguém está vendo ali, em vez de ver a dor de Cristo de uma maneira madura, não. Quer viver de novo essa dor, chorar de novo essa dor. Então vira uma data de lamentação e não de homenagem a Jesus. E não de reconhecimento de ato, e sim de repetência de sofrimento. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Cristo não quer sofrimento, Cristo quer só alegria. E aí é que tá, Jesus tinha uma missão quando ele reencarnou na Terra, e ao cumpri-la, ele retornou à pátria espiritual, e para isso passou pelo processo desencarnatório chamado de morte. Quanto à Páscoa, ela é comemorada como ressurreição. Não é? Tá? Não existe, já que o corpo carnal, uma vez morto, jamais retorna à vida ou se refaz organicamente. Desde que haja o desligamento do perispírito e, consequentemente, do espírito, a matéria se torna inerte e não mais adquire vida. Ela vai ser desmembrada, desfragmentada, direcionada para o reaproveitamento que a própria natureza faz de tudo e de todos as coisas existentes. Jesus ele só apareceu aos seus apóstolos após a sua morte, graças a um fenômeno chamado materialização, que nós já estudamos e conhecemos, onde seu perispírito se tornou visível para todos que estavam presentes. Ele estava num nível de evolução maior, então ele conseguia absorver mais ectoplasmas, fazendo com que todas as pessoas pudessem tocá-lo, abraçá-lo, sentir seu cheiro, vê-lo como se estivesse vivo. Entenderam isso? Nesta Páscoa, gente, a gente tem que entender como Jesus vai aparecer em nossas vidas. Como Jesus vai ter a sua significância e importância dentro dos nossos processos. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que parar de ver a Páscoa como um momento que Jesus sofreu e morreu, e morreu e sofreu. Porque se você reparar, é Quinta-feira Santa. Aí, Sexta-feira da Paixão, dentro dos ritos antigos, ninguém pode fazer nada, não pode arrumar a casa, não pode comer carne vermelha, não pode isso, não pode aquilo. É uma série de proibições para o dia santo da sexta-feira, entre aspas, é santo o dia, para a gente sofrer o que Jesus sofreu. Não. A Sexta-feira da Paixão é para que a gente relembre que, por mais que Jesus estivesse sentindo dor, tristeza, ele estava cumprindo a missão dele. Então ele estava feliz. Ele estava voltando para os braços do Pai. Ele não quer ser lembrado com a gente chorando que Cristo... Ai, um show de lamentações, não. Ele quer que você lembre que o que ele fez, você é capaz de fazer. Você é capaz de dar a sua vida por Deus. É o que ele fez. Ele deu a vida dele por Deus. Para que a humanidade entendesse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a energia criadora.
amar o que você é também, porque você vem dessa energia criadora. Isso é Páscoa. Isso é ressurgir e não ressuscitar. A ressurreição, ela tem uma tradução de várias formas na Bíblia. Ela foi traduzida e escolhida a palavra ressuscitar, porque tinha que mudar o sentido da Bíblia em 300 e pouco depois de Cristo para ressurreição e não reencarnação. Porque foi abolida na cultura romana a ideia da reencarnação, que era comprovada e é comprovada até hoje, por justamente um capricho de uma imperatriz. Então a gente tem que prestar atenção demais no que a gente faz hoje em dia em relação a esses acontecimentos e fatos considerados religiosos, como a Páscoa, o Natal, para que a gente não banalize isso e viva a dor em vez de viver o amor. Páscoa é tempo de renovar nossos sentimentos. É tempo de aproximar cada vez mais da família. É tempo de sentar e falar sobre coisas positivas e boas. É comemorar a vida e não a morte. Nós não vamos comemorar a morte, porque, primeiro, espíritas não veem morte como uma coisa que finaliza a vida daquela essência. Então, nós não acreditamos na morte, nós acreditamos numa passagem. A gente abandona o corpo físico e volta para o planetário. Por que a gente vai comemorar a morte de Jesus? Não faz sentido. Por que a gente vai comemorar a dor? Cristo não veio proibir ninguém de nada. Ninguém é proibido até hoje de nada. Você nasce já munido do livre-arbítrio. Porque só vale mais a mudança que é feita com vontade. Só vale mais a reforma íntima se ela for reforma e não um ajeito íntimo. E só vale mais se a gente abrir nossos corações para Páscoa com o sentido de renovar o que nós somos, de melhorar o que nós somos. Olha, Páscoa significa paz, vem da palavra passagem. Se é uma passagem, nós estamos passando por aqui, a gente tem que passar com conhecimento, passar ali a absorver, passar ali a aprender, passar ali e crescer. É este o passar. É isso a passagem. Então, quando a gente fala sobre Páscoa, a gente fala sobre união, amor. A gente fala sobre o maior exemplo que caminhou sobre a superfície do planeta Terra para todos nós, seres humanos, que nos ensinou um significado da palavra perdão, a única arma e o único remédio para o nosso espírito é o perdão. Quem fala assim, eu não sei, não consigo perdoar, nunca experimentou, porque na hora que experimentar, vai perdoar tudo e todos. Porque a sensação que você tem é imediata. O retorno dessa energia vem direto para você. O perdão, ele tem várias formas de ser praticado, desde a fala com a simples palavra me perdoa, até a atitude de cuidar inconscientemente de alguém é um ato de perdão. E a aceitação do cuidado é um perdoa, é aquele que perdoa, ou é aquele que está se perdoando. Aquele que você perdoa e não precisa se aproximar, mas você tirou toda a mágoa do seu coração. Você não precisa conviver, porque aquela pessoa, você já entende que a evolução dela está lá atrás. Ela vai chegar onde você está um dia. E você, como uma pessoa mais experiente, vai compreender esse processo, respeitar, perdoar e deixar essa pessoa ali, no processo dela, na caminhada dela. E você continue a sua. Isso é Páscoa. Isso é renovação. Isso é mudar a cabeça. É saber entender que, cara, essas pessoas precisam ser perdoadas, essas pessoas precisam ser amadas. Na Páscoa, em vez de você gastar um monte de dinheiro com chocolate que engorda, distribui abraço.
distribui amor. Faz uma comida, vai num lugar onde tem um monte de gente que está com fome e dá essa comida para as pessoas. Porque a Páscoa é o tempo de alimentar a renovação do homem. É o tempo de ensinar o ser humano a fazer a passagem, seja ela a passagem da vida ou a passagem para o retorno do plano espiritual. Porque é Páscoa. E nesta Páscoa, quando estiver junto dos seus familiares, amores, amigos, ou mesmo sozinhos, lembre-se, reverencie os belos exemplos de Jesus. Imortalize-os, para que, porque são eles que vão nos guiar para um dia também estarmos na condição experimentada por ele. Essa condição que diz, darei minha vida por um todo, cumprirei uma breve missão no plano material e voltarei ao plano etéreo com a minha mente mais formulada e mais concentrada na evolução coletiva dos seres. Gente, se a gente experimentar o que ele passou, nós estaremos cumprindo aquilo que ele mesmo disse. Sois deuses. Então temos que fazer brilhar a nossa luz. É isso. Comemore, meu amigo, uma outra Páscoa. Comemore a Páscoa da transformação que nos leva rumo a uma vida plena. E é isso! E feliz Páscoa para todo mundo que, poxa, quer comemorar a Páscoa? Vamos comemorar, vamos fazer um almoço, vamos juntar a família? Vamos! Mas necessariamente a Páscoa para nós é mais no sentido de renovação do que comemoração, do que gasto e tudo mais. Mas é um bom dia para a gente fazer uma comida e distribuir para quem tem fome, levar um cobertor para quem tem frio e um ombro ou um ouvido para quem quer ser ouvido. Isso é Páscoa. Gente, eu acho que está mais que explicado. Vocês já entenderam como é que é a visão espírita das coisas. E isso é bom, né? Eu vou aguardar que você vá lá no nosso Facebook, curta a nossa página Espirais de Luz, se inscreva no canal do YouTube, tem palestra lá, sim, que eu coloquei todas de 2024, já estão lá, acho que tá faltando só 2. E aí já vem pro 2025 logo, logo. E aí eu aguardo você lá pra gente continuar girando em espirais de luz. Beijos de luz. Até a próxima.